Olá, como vão vocês? Tenho acompanhado as postagens lá do Fórum de Apresentação. A experiência de cada um é muito importante, alguns iniciando, outros já avançaram bastante e, enfim, tenho certeza de que nosso trabalho será muito produtivo, muito bom mesmo, para que conheçamos melhor a atividade de gabinete e possamos atuar com proficiência nessa área. Ontem eu falei com vocês que eu criei um canal no YouTube, o canal Aires Tutor do ILB, onde tenho colocado estas postagens, são postagens amadoras, descompromissadas aí, com qualidade técnica, enfim, mas o que eu quero aqui é que vocês me conheçam, que nós tenhamos rosto e possamos conversar. Pena que a gente não vai ter a oportunidade de fazer um aulão aí para discutir a administração pública, o Estado brasileiro, o poder legislativo, as crises políticas pelas quais temos passado, porém, enfim, os canais que há utilizaremos para essa finalidade. Ali eu tenho colocado conteúdos de 3 ciências que concorrem para a administração pública. Nós, da atividade de gabinetes, estudamos um nicho da administração pública, que na verdade é o coencontro de 3 ciências. Uma delas é a ciência jurídica, as leis. Para nós da administração pública, só pode aquilo que está na lei. É diferente do que acontece na iniciativa privada, onde lá o que está na lei é o que é proibido. Aqui não, aqui só podemos fazer aquilo que se encontra na legislação. Temos a legislação do servidor público, temos a estrutura do Estado brasileiro, temos a administração pública direta e indireta, temos lá também a Constituição Federal, onde está a estrutura do Estado. Esse é um dos nichos de ciência que temos estudado. O outro que entra nessa intersecção é a ciência política. Enfim, a administração pública ela é fortemente influenciada pela política, sabemos disso. Então, ali temos conteúdos muito importantes, muito interessantes, especialmente os que dizem respeito ao Estado contemporâneo, que é esse Estado da modernidade, o que existe hoje e que há conceitos tão interessantes e tão ricos de significado. Um deles é o conceito de democracia. Eu considero a democracia hoje em dia algo tão difícil de se dizer o que seja. Vejam só, de todos os países do mundo, apenas 3 não se dizem estados democráticos, que são o Vaticano, o Brunei e a Arábia Saudita. Todos os demais, de Coreia do Norte a Noruega, se dizem democráticos. Nossa, o que é essa tal democracia? Então, ali, quando se fala em Estado contemporâneo, aborda-se essas questões. Consultores legislativos do Senado, professor Otaciano Nogueira, enfim, é um conteúdo muito importante esse de ciência política, que coloquei ali. E tem também algum conteúdo, obviamente, da ciência da administração, ok? Coloquei ali alguns trabalhos de pessoas que discutem a área, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. O gabinete parlamentar é um espaço para o desenvolvimento humano em que estudamos, trabalhamos e produzimos o que seja de melhor para os parlamentares. Amanhã é dia do servidor, eu gostaria de cumprimentar a todos os servidores. Aqui no Senado nós não teremos expediente, será ponto facultativo, mas estarei de casa lá, ligado na internet, caso alguém queira conversar dentro da nossa plataforma Saberes. Aproxima-se então o final de semana, eu queria fazer algumas sugestões aí para vocês de final de semana. Quem for a uma boa livraria do shopping, daquelas que se toma café também, eu sugiro que compre este livro, que é O Príncipe, de Maquiavel. Maquiavel inaugurou a política como ciência. Até Maquiavel, a política era uma filosofia, era aquele ideal de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Maquiavel, ele colocou a política como o estado das coisas, como as coisas efetivamente são, como as coisas efetivamente acontecem. Então, é um livro introdutório da ciência política muito importante. Há outros depois que poderíamos até falar um pouquinho a respeito, mas é uma leitura bastante interessante. Esse aqui, especificamente, tem notas de rodapé de Napoleão Bonaparte. Gente do céu, que texto interessante e rico, ok? E também, quem quiser se desenvolver na área de pessoas e, enfim, da área da administração de pessoas, tem essa série, Você S.A. Esse aqui é como administrar seu tempo, tem outros aí, como se tornar mais organizado e produtivo, como planejar e conduzir reuniões eficientes,
Como se tornar um bom negociador? Negociamos muito no dia a dia, na atividade de gabinete, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que seja, no posto de gasolina. A gente está sempre lidando com pessoas, é importante que a gente consiga fazer isso. E no canal, no nosso canal, há 2 filmes lá muito interessantes. Então, depois que vocês voltarem do shopping, vamos lá no canal, vídeos do YouTube de 2 heróis brasileiros, um deles Mauá. Mauá, Barão de Mauá, um grande empreendedor, conviveu com Dom Pedro II. Então, é um filme que vale a pena você assistir e ver o que é o contato entre um liberal e a monarquia. Mauá é um filme que todos nós que estudamos a administração pública deveriam assistir. E o outro é o filme Getúlio, não é certo? Getúlio foi o personagem político do século passado mais importante do Brasil, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é a verdade. Por um lado, foi responsável pelo Estado Novo, um período ditatorial terrível, em que o Senado quase deixa de existir na Constituição de 37. E depois, anos mais tarde, ele volta como um democrata convicto. Olha que coisa interessante a personalidade de Getúlio. Ninguém pode dizer que não tenha sido ele um grande brasileiro e que contou a sua história. E o filme Getúlio fala exatamente do desfecho. Atentem-se nesse filme Getúlio para a personalidade de Carlos Lacerda, o Corvo. Enfim, não vou mais falar sobre os filmes, desejo a todos um bom final de semana, continuem lá na plataforma se apresentando, que segunda-feira traremos mais conteúdos. É importante que pessoas que ainda não postaram lá suas apresentações o façam, porque pelas regras do nosso curso, na primeira semana a pessoa que não entrou em nada, ela é substituída por alguém da fila de espera, e a gente não quer que isso aconteça, ok? Então tenham todos um bom fim de semana, com intensidade, com calor e com muito estudo. Um abraço a todos, até segunda.